Boa tarde, meus amados. Mais uma vez a paz do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo 6, a partir do versículo 6, que fala a respeito da construção do templo. Diz assim a palavra de Deus. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta. São essas ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setar Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus, no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isso é, dos impostos recebidos na província do Eufrates. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias sem falta tudo o que eles disserem que precisam, pois novos carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus dos céus. E orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem seu corpo com uma viga pontuda, tirada da sua casa. Depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e façam virar um monturo, que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. Bem, meus queridos, estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa, a qual o rei Dário ele dá uma ordem ao povo, aos governadores de todas as províncias, para que ajudem ao servo do Senhor Neemias a reconstruir o templo. Nós somos o templo de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. O Senhor está realizando uma grande obra em nós. E o inimigo a todo tempo ele tenta parar esta obra com frustrações, usando pessoas para nos parar, para nos fazer desanimar. E nós muitas vezes nos sentimos abatidos. O inimigo ele tenta se levantar contra a obra de Deus. Mas a palavra de Deus ela nos diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para terminá-la. Deus não vai permitir que nada impeça a construção que ele começou na minha e na sua vida. O Senhor ele não vai permitir que mesmo que Satanás se levante, mesmo que ele tente de todas as formas impedir a construção da nossa vida, no nosso templo espiritual, o Senhor ele não vai permitir. Porque foi ele que começou esta obra. Assim como o rei Dário, ele deu ordem a todos os governadores para que providenciassem tudo aquilo que era necessário para a reconstrução do templo de Jerusalém. Assim como ele deu ordem para que ninguém impedisse a reconstrução daquele templo. Da mesma forma, o Senhor dá ordem para que os anjos dele trabalhem a nosso favor, para que a obra que ele começou na minha e na sua vida não seja impedida. Para que todo principado e potestade caia por terra e tudo aquilo que ele projetou para mim e para você venha se realizar, venha se concretizar. Para que a obra do Senhor seja feita na minha e na sua vida. O inimigo ele pode tentar barrar de todas as formas. Ele pode tentar impedir. Mas o Senhor vai usar até os nossos inimigos para nos dar ornamentos, para que seja reconstruído o templo dele nas nossas vidas. Nós sempre fomos templos do Senhor,
Mas diante do pecado foi destruído esse templo e hoje o Senhor ele está reconstruindo. Hoje o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós. Assim como ele enviou a Neemias para reconstruir. Assim como ele enviou a Esdras para reconstruir o templo. O Senhor enviou Jesus para reconstruir o templo em nossas vidas. Para reconstruir o habitat que é dele. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você somos a moradia de Deus. E o Senhor, ele dá ordem aos teus anjos para trabalhar. Ele levanta o caído. E mesmo que o inimigo ele tente te impedir, o Senhor, ele não vai permitir. Aquele que se levantar contra a reconstrução do Senhor na minha e na sua vida, o Senhor vai destruí-lo. Sabendo nós que esses inimigos das nossas almas, como o Senhor mesmo ele nos diz na sua palavra, não é carne, não é sangue, mas é principados e potestades. Então toda legião de demônios, meu amado, que se levantar contra a minha e contra a sua vida, para tentar destruir, para tentar parar a obra do Senhor na nossa vida. O Senhor deu ordem para os seus anjos, deu ordem para os seus guerreiros que destruam esses demônios, para que destruam esses inimigos. Então, meu querido, não se preocupe, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel e justo para terminar, para concluir. Porque ele é um Deus poderoso. E ele nos prometeu que ele vai terminar a obra em nossas vidas. Ele é fiel para fazer aquilo que ele planejou, aquilo que ele disse que faria. Ele diz que ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E no livro de Filipenses fala que ele vai concluir essa obra. Então nós não precisamos nos preocupar, não precisamos temer, porque o nosso Deus ele é fiel. Ele é fiel. E como está escrito aqui no livro de Filipenses 1,6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então o Senhor, ele vai aperfeiçoar a obra dele em nós, a cada dia. Então não temos, meu querido, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deu ordem para que todo aquele que se levantar contra a sua vida para destruir, para impedir a construção, a reconstrução do Senhor, a reconstrução da sua intimidade com Deus, a reconstrução da sua vida com Deus. O Senhor deu ordem aos seus anjos para que destrua esses inimigos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Permaneça firme e fiel ao Senhor. Amém?